Senhor nos abençoe sempre, que nos dirija a sua glória, para que possamos passar esse momento tão difícil e tão doloroso para nós, que vivemos em reunião, em abraços, em atividades, e que Ele possa nos conduzir no melhor caminho para que voltemos com alegria, com a mesma alegria que nós encerramos as nossas atividades em março e ficamos nessa situação tão difícil. Que Deus nos conceda paz e alegria e que a nossa reunião de hoje nos traga boas informações, além de matar saudades dos chefes escoteiros e relembrarmos nossos bons momentos. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Então, pessoal, a nossa reunião aqui, logo eu vou passar a palavra ao nosso presidente para ele fazer uma breve abertura. Aí vai o Douglas falar sobre o tema, né? Vai fazer a apresentação. E eu não sei se ela vai conseguir chegar, mas eu tinha convidado a chefe Caterine também para falar sobre a lei que rege toda essa questão das reuniões agora na pandemia. Então, ela se propôs também a falar sobre isso. E eu queria pedir, assim, para todos vocês, desliguem os microfones. Estou presente, Marlon. Né? Deixem desligar. Marlon. Oi. Eu estou presente na reunião. Ah, tá. Obrigado, Caterina. Não, de nada. Obrigada a você pelo convite. Imagina. Obrigado. Então, eu peço que todos fiquem com os microfones desligados e se tiver alguma pergunta, por favor, façam no chat ali, que fica mais organizado, que eu vou chamar pela ordem, pela sequência. Quem tiver dúvida, alguma coisa, daí a gente já vai respondendo, tentando responder, e daí não fica aquela confusão de gente falando e tudo mais, tá? Aí assim que a gente chamar, daí abre o microfone e faz a sua pergunta, ok? Então, chefe Irineu, por favor, é com você, faça a sua abertura aí. Boa noite, meus irmãos e irmãs Ideal. Que alegria a gente poder se encontrar hoje, mesmo que virtualmente. Eu gostaria de agradecer a participação de cada um de vocês. Eu sei que hoje nós vivemos um momento muito difícil e que só ser escoteiro mesmo para a gente poder se superar esse momento, né? Um cumprimento muito especial a cada um de vocês, e em especial também aos nossos escotistas e dirigentes, que eles têm sido fantásticos em oferecer atividades virtuais para os nossos jovens. É verdade absoluta que nós não fomos feitos para esse negócio de internet, não. A nossa atividade ela tem que ser presencial, tem que ter lobinho correndo pelos nossos grupos escoteiros, tem que ter barulho de apito, tem que ter cheiro de cachorro-quente das cantinas das nossas mães, né? Então, isso aí tudo nos faz muito falta, e pelo simples fato de a chama do escotismo ainda estar, certo, acesa no coração dos nossos jovens, é um mérito, assim, estrondoso dos nossos escotistas e de vocês, dirigentes, né, que têm motivado todo mundo dentro desse processo aí. A região escoteira tem trabalhado bastante, né, praticamente todos nós, nesses meses todos de pandemia, nós estivemos a serviço profissional também, né, nas nossas profissões. Raríssimas foram as profissões aí que não tiveram os seus momentos de trabalho, mas todo mundo em home office, ou mesmo na linha de frente, trabalhando nos seus escritórios, né? Então, conciliar esse novo normal com todas as coisas que a gente gosta, e as atividades escoteiras, realmente não tem sido fácil, né? Então, eu queria aqui cumprimentar, agradecer, elogiar todos vocês, né? No sentido de que, como a chefe Vera falou aqui agora há pouco, é um momento que é difícil, mas, sabe, alegre, sorrindo nas dificuldades, nós vamos conseguir atravessar. E se Deus quiser, em breve nós vamos ter a vacina, que vai dar um pouco mais de liberdade, segurança, e a gente poder deixar um pouquinho nossas neuras de lado. Quem hoje tem a neura, né, completa de lavar de mão, passar álcool 70, usar máscara, manter distanciamento social, está tudo certo, porque, afinal de contas, é a maneira que a gente tem para se proteger hoje, né? Se a gente faz exagero, também não tem problema nenhum, é melhor a gente pecar pelo excesso do que pela falta.
né? Então, vamos mais um pouco aí, já passaram 6 para 7 meses, daqui a pouco a gente está completando um ano e estamos voltando, né, para fazer nossas atividades. A região escoteira está oferecendo, né, para os nossos jovens atividades regionais de via online, sem custo absolutamente nenhum, né, e que vão acontecer agora para todos os ramos. Então, nós vamos ter nesse final de semana agora o Scout Yard Sênior, no dia 19 de setembro, para o ramo sênior. Nós vamos ter o acantonamento regional de lobinhos online, no dia 29 de setembro. Teremos o clã Nectados, é assim que fala, no dia 17 de outubro. E ainda a aventura regional escoteira, o Scout Flix, no dia 7 do 11. Todas elas bem divulgadas, com os nossos boletins, né, tanto no nosso site, quanto no Facebook, quanto no Instagram, né, e a gente agradece, né, para todos que estão participando, porque é um presente da nossa região, para os nossos escotistas e para os nossos jovens. E dentro dos cursos também, que a gente se viu impedido de fazer nesses meses todos, vamos fazer de forma virtual. Nós estamos com 31 formadores da UEB que foram capacitados agora recentemente como tutores, então eles vão poder trabalhar nos cursos de educação à distância, né, e estamos abrindo mais uma turma com 30 alunos, então nós vamos ter 61 formadores da equipe regional de formação com essa habilitação de tutor para ensino à distância. Então, o próximo curso ele vai iniciar no dia 2 de outubro, e também, já com essa quantidade toda de tutores, nós vamos começar a oferecer os cursos, né, em outubro mesmo, e nós vamos iniciar, a gente vai lançar o nosso primeiro curso preliminar híbrido em educação à distância. Por que a gente chama ele de híbrido? Porque toda a parte teórica ele vai ser dada em educação à distância, e no comecinho do ano que vem, as turmas que forem formadas em educação à distância vão fazer um dia de atividades práticas. Então, não vai ser necessário para esses alunos que fizerem a parte em EAD passar sábado e domingo num curso, né? Então, nós vamos ter o primeiro curso híbrido, agora em outubro, provavelmente em novembro teremos mais outros, né? E depois nós teremos a parte de campo, a parte prática, que pode acontecer em Bateias, pode acontecer num grupo escoteiro, pode reunir um distrito inteiro, uma regional inteira, ou às vezes até uma pessoa que é de muito longe, na cidade dele só tem ele que tenha feito o curso preliminar, a gente arranjaria uma maneira dele viajar para a cidade mais próxima para fazer junto de um formador a parte prática, né, para concluir daí a sua formação no nível preliminar. Então, a gente vai se adaptando, né, os momentos de pandemia nos fazem ser criativos e nós vamos ter esses novos produtos aí. Queria cumprimentar o chefe Marlos. O chefe Marlos é o coordenador regional de dirigentes, né, que é uma coordenação ligada à nossa diretoria de gestão de adultos. O Marlos tem sido um batalhador aí, sempre para levar temas que são de muito interesse, muito necessário para a formação dos nossos dirigentes institucionais. Então, cumprimentar aqui o Marlos aí por mais esse evento. Quando, antes da pandemia, era mensal, na última segunda-feira de cada mês, ter ali o encontro de dirigentes na região, transmitido para o Paraná todo, e quem sabe nessa nova modalidade a gente faz aí um modelo híbrido também para o ano que vem. Mas cumprimentar o Marlos, cumprimentar a Caterine, que é uma das nossas palestrantes de hoje, uma especialista na área aí de jurídica, né, além de ser um dirigente institucional, ser de Madeira, né, também atuante, né, como dirigente, e cumprimentar o Douglas aí, que dirige a nossa diretoria de comunicação, que é uma diretoria que não parou esse tempo todo aí. Se precisou, né, de a gente não ter atividade presencial, a diretoria de comunicação, através de todos os seus membros, dos nossos youtubers, tem trabalhado dobrado aí para levar, né, as informações para todos os nossos associados do Paraná. Então, sejam todos bem-vindos, aproveitem bastante o dia de hoje, vamos aproveitar para que seja um momento democrático e bastante agradável, tá? Cumprimentar, já estamos com a nossa sala com 65 pessoas, não para de entrar, tá ok? Então, eu vou passar a palavra para o Marlos, agradecer a presença de todos e desejar um bom encontro na noite de hoje. Sempre alerta. Sempre alerta. Obrigado, Irineu. Bom,
Então vamos dar sequência aqui à nossa palestra. Chefe Douglas, é com você. Bom, vamos lá então. Responsabilidade em 67 pessoas na sala. Bom, esse tema, na verdade, surgiu numa conversa minha e do Marlos, depois da nossa Assembleia Regional, né, que a gente usou um sistema de votação próprio da região, e eu fui procurado por vários grupos de escoteiros para usar esse mesmo sistema de votação. O sistema está disponível para qualquer grupo de escoteiro utilizar sem problema nenhum. Só que o que eu senti bastante assim, na conversa com o pessoal que me procurou, e não foram poucos, é que assim, o pessoal tem dificuldade, não é só com a votação, mas com a Assembleia em si, como é que faz, quais são os prazos, o que pode, o que não pode na Assembleia. E aí eu conversando com o Marcos, vamos fazer um encontro de dirigentes, vamos falar sobre isso. Né? Não quero aqui ser professor, muito longe disso. Né? Eu vou colocar os temas e a gente vai conversar, debater dentro da regra, dentro do que diz o POR, do que diz o Estatuto da UEB, né? Com o reforço da chefe Caterine, que é especialista na área jurídica e conhece bem a lei que autorizou as assembleias virtuais, né? Então, a gente vai fazer um bate-papo aí. Como o Eliel disse, o Marlos disse no início, desculpa, quem tiver dúvida, quem tiver pergunta, quiser colocar alguma coisa, vai colocando no chat ali para não virar não ficar todo mundo falando ao mesmo tempo, e aí a gente vai conversando na medida do possível, beleza? Eu vou colocar uma apresentação, tá? Para a gente ter um parâmetro para seguir. Então, como é que faz uma assembleia de grupo, né? Esse é o nosso tema, tá? Está todo mundo vendo minha tela? Sim. Então, assim, a gente vai partir bem do básico, né? Desde do que é, o para quê e tal. E daí, lá no final, a gente vai mostrar algumas ferramentas que podem ser usadas para fazer a assembleia de grupo virtual aí, da maneira que a lei nos permite, né? A princípio, pelo que eu sei, até dia 30 de outubro, mas depois a Caterine vai poder falar mais com propriedade sobre isso. Tá? Então, vamos lá. O que é uma assembleia de grupo? Né? Segundo o POR, é um organismo máximo de tomada de decisões no grupo escoteiro. Dela participam todos os escotistas e dirigentes do grupo, pais ou responsáveis e demais sócios do grupo. Se reúne ordinariamente pelo menos uma vez ao ano, e entre suas tarefas estão eleger a diretoria do grupo e avaliar os resultados. Isso é o que diz o POR. O Estatuto da UEB, na seção 2, ele é bem sucinto, ele fala: a Assembleia de Grupo é o órgão máximo normativo e deliberativo do grupo escoteiro. Então, basicamente, os dois falam a mesma coisa, né? E aqui tem uma informação já bastante importante que eu percebi aí nas conversas que eu tive com alguns diretores de grupo, é que, assim, a Assembleia de Grupo, ela tem que acontecer pelo menos uma vez ao ano, tá? Independente de ter eleição ou não, ela tem que acontecer, tá? Isso é regra, né? Inclusive, ela não é só regra do POR e do Estatuto da OEB, ela é regra do Código Civil. Né? Qualquer associação, ela tem que ter uma assembleia ordinária por ano. Tá? Então, não é porque não tem eleição, não tem nada para se votar, que não precisa ter assembleia. Tem que ter assembleia, pelo menos, para prestar conta do ano. Tá? O aspecto legal, eu vou só passar rapidinho, depois eu deixo a Caterine vai falar melhor sobre isso, né? O Código Civil, no capítulo 2, que trata das associações, fala especificamente que compete à Assembleia Geral destituir os administradores, então nenhuma diretoria pode ser destituída se não for pela Assembleia, e alterar o estatuto dessa associação. Então, o estatuto da associação ele só pode ser aprovado pela Assembleia e só pode ser alterado pela Assembleia. Né? Aí a Lei 14.010, de 10 de junho de 2020, né, que fala da Assembleia Virtual. Caterine, você quer falar já sobre a Assembleia Virtual ou você fala depois especificamente sobre isso? Eu acho que eu posso falar. Todos estão me ouvindo?
Tá me ouvindo, Douglas? Sim, sim. Sim, tá. Tá, eu acredito que eu possa estar entrando aí no assunto para depois não ter que voltar à Isso. parte teórica para você poder já daí apresentar a parte prática. Senão fica, acho que fica um pouco confuso e não fica numa ordem cronológica a apresentação. Joia. O texto está É, ali, então se você quiser, fique à vontade, por favor. tá, então pode deixar lá projetado, Tá, um pouquinho, deixa eu projetar de volta. tá? Eu parei sem querer. Isso, tá, sem problema. Sim, respondendo à pergunta do chefe João Roberto Duarte, a alteração do estatuto somente através de uma Assembleia Geral ordinária, tá? Somente mediante Assembleia. E, e complementando essa pergunta do chefe João, para a alteração do estatuto, tem que estar expresso na pauta da convocação da Assembleia, ela não pode entrar como assuntos gerais, tá, pessoal? Então, uma dica que eu falo até o Irineu sabe, eu prefiro pecar pelo excesso do que pela omissão, principalmente se tratando de assembleia de grupo. Então, é importante que todos os assuntos que serão tratados, que serão levados para a assembleia do grupo pela diretoria do grupo, ou assuntos que foram, algum assunto que foi colocado por algum associado como pauta, que seja inserida ali na pauta da convocação da Assembleia do Grupo, que esse assunto não entre como assuntos gerais. Então, o que pode entrar como assuntos gerais? Assuntos que tenham menos importância, como, por exemplo, se vai aumentar ou não o valor do cachorro-quente, do bolo e do suco da cantina do grupo escoteiro. Esse assunto é assunto irrelevante, que não precisa constar ali, pode entrar como assuntos gerais. Um outro assunto que pode entrar como assuntos gerais seria o horário de funcionamento, o horário das atividades escoteiras. Todos os demais assuntos, eu entendo e oriento que todos os demais assuntos entrem como pauta da convocação da Assembleia. Entrando aqui no aspecto legal, como o chefe Douglas falou, a Lei 14.010, ela foi feita e ela foi promulgada, né? Ela foi escrita e promulgada em 10 de junho, e ela é popularmente chamada como a Lei da Pandemia. E o que acontece? Nós tivemos o primeiro decreto presidencial em março de 2020. E daí faz-se o quê com o decreto presidencial, e depois começaram a vir os decretos estaduais, os decretos municipais, onde o Brasil todo parou. Então, foi feita a promulgação daí, dessa lei, onde o presidente da República vetou alguns artigos, mas o artigo que nos interessa especificamente é o artigo 4º e o artigo 5º, onde diz das pessoas jurídicas de direito privado. O artigo 4 diz que as pessoas jurídicas de direito privado referidas nos incisos 1 a 3 do artigo 44 do Código Civil deverão observar as restrições à realização de reuniões e assembleias presenciais até 30 de outubro, durante a vigência dessa lei, observadas as determinações sanitárias das autoridades locais. E o artigo 5º é esse artigo que o chefe Douglas está projetando aqui no slide, que a Assembleia Geral, inclusive para fins do artigo 59 do Código Civil, até 30 de outubro, poderá ser realizada por meios eletrônicos, independentemente de previsão nos atos constitutivos da pessoa jurídica, ou seja, independente se consta ou não no regulamento ou no estatuto do grupo escoteiro.
A manifestação dos participantes poderá ocorrer por qualquer meio eletrônico indicado pelo administrador, que assegure a identificação do participante e a segurança do voto, e produzirá todos os efeitos legais de uma assinatura presencial. Ou seja, como nós faremos a parte técnica? Então, em relação à Assembleia, ela poderá ocorrer. A lei hoje ela diz que ela tem vigor até 30 de outubro de 2020. Eu acredito que essa lei será prorrogada esse prazo de 30 de outubro. Por quê? Por conta do pico que nós estamos tendo dos casos na pandemia. Então, eu acredito que esse prazo será prorrogado, mas eu acredito que esse prazo será prorrogado lá próximo. Entendo também que, mesmo que se a Assembleia, isso não está na lei, é um entendimento meu, que mesmo que a Assembleia ocorra após 30 de outubro, a partir do dia 31 de outubro, há como ter prerrogativas de ser justificada ela via remota, via eletrônica, a gente utilizando os decretos locais, principalmente se nós estivermos ainda numa bandeira laranja, aqui em Curitiba, que a maioria dos grupos que estão aqui em Curitiba, ou usar os decretos municipais dos municípios onde estão os grupos escoteiros. Os municípios que fazem parte da região metropolitana de Curitiba, eles mantêm um acordo hoje de manterem todos a bandeira laranja. Então, os municípios da região metropolitana, eles não saíram da bandeira laranja, ao contrário de Curitiba, que ficou uns dias na bandeira amarela. E os casos no Brasil, eles também estão aumentando. Nós não vemos notícias de diminuição de casos. Então, eu acredito que esse prazo de 30 de outubro, ele será prorrogado. Se quando for feita que a diretoria do grupo escoteiro, ela decidir colocar lá no seu calendário, ou se já colocou no seu calendário agora para o segundo semestre, para o segundo ciclo, a realização da Assembleia, se ela não tiver a prorrogação desse prazo do dia 30 de outubro, há como ser utilizado a lei municipal, principalmente quando diz aqui no artigo 4, que observadas as determinações sanitárias das autoridades locais. Então, procurar o decreto do município onde a unidade escoteira está e realizá-la de forma virtual da mesma forma. É importante constar no edital de convocação dessa Assembleia, além de todos os itens, como eu falei, além de colocar lá que nós temos lá aquele cabeçalho que é padrão, né? Que é a diretoria do grupo escoteiro ou o diretor-presidente, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 15 do Estatuto da UEB, tem pelo presidente convocar os membros da Assembleia da Unidade Escoteira Local para sua reunião e também colocar aí regido pela Lei 14.010 de 2020. Tá? Por quê? Porque essa Assembleia ela não terá assinatura. Mas como que eu vou fazer? Então, o que o presidente do grupo escoteiro ou quem for convocar, é importante que faça atualização pelo Paxu ou pelo grupo de pais lá dos e-mails, a atualização de todos os e-mails, de todos os pais, para que nenhum pai fique sem receber essa convocação dessa Assembleia, ou se for fazer isso via grupo de WhatsApp, que confirme todos os números e ter a confirmação do recebimento, porque depois lá tem como a gente ter a confirmação do recebimento de todos esses tiques que as pessoas visualizaram ali, para poder daí fazer a Assembleia de forma virtual. A Assembleia de forma virtual, quem vai estar? O chefe Douglas que vai estar apresentando aí o formato.
que tenha que ter ali o credenciamento, todo passo a passo, mas o importante é que todos os membros, todos os associados sejam, tenham recebimento do edital de convocação e estejam cientes desse edital de convocação, para depois ninguém alegar desconhecimento ou ainda de que não foi avisado, que não recebeu essa convocação de alguma outra forma, tá? A Assembleia, ela pode e deve ser gravada, porque ela é utilizada como um documento legal. A gravação dela é utilizada como um documento legal. E todas as manifestações que ocorrerem, que elas sejam por escrito ali via chat, todas as manifestações. Então, se o pai quiser uma palavra, vai estar falado ali, a pessoa se manifestou na ordem, levantou a mão, pediu a palavra, a pessoa se manifestou. Mas é importante que solicite que essa pessoa faça a manifestação dela por escrito. E que daí o presidente da mesa que faça essa resposta para ela, pode ser feita também oralmente, e para verificar se aquele assunto, se foi resolvido, se foi aprovado ou se não foi aprovado, que coloque a manifestação ali no chat também, pelas aprovações ou não aprovações daquele assunto. Tá? Essa é a operacionalização prática que nós temos que ter dentro dessa conferência online. Uma outra preocupação que eu acredito que seja dos dirigentes que estejam aqui é em relação à lavratura da ata da Assembleia Virtual. Tá? Não há necessidade todos participaram. Tá? Assinatura física, nem assinatura eletrônica, de nenhuma forma. É importante, como eu falei, todos os associados, tá? Daí, assim, o ideal seria que essa ata fosse lavrada no momento que estivesse ocorrendo a assembleia de grupo. A gente sabe que isso, às vezes, é impossível de acontecer, porque, às vezes, nós não temos um secretário, não temos computador à disposição, né? Mas seria interessante, o ideal, que essa ata fosse lavrada junto ali na realização da Assembleia. Está picando a voz, tá? Eu vou tentar falar de outra forma. Tá, qual o começo que quer que repita, chefe? Ah, tá, a lavratura da ata. Então, vamos lá. Para a lavratura da ata, ela não há necessidade da assinatura física dos participantes da Assembleia, dos associados que estão participando da Assembleia, dos pais, dos monitores, dos pioneiros, dos dirigentes e dos escotistas. Não há necessidade da assinatura física dos membros presentes na Assembleia. E muito menos não há necessidade da assinatura digital por algum meio, tá? Como eu falei, o ideal seria se, após na realização da Assembleia, tivesse um secretário ou uma secretária que conseguisse redigir essa ata, e no final da Assembleia, essa ata fosse lida para todos os presentes ali, e esses presentes já manifestarem a concordância com todos os termos da ata que aconteceram. Esse seria a perfeição da situação. Nós sabemos que é muito difícil disso acontecer, mas se tiver algum adulto que se prontifique a redigir a ata para fazer a leitura no final da Assembleia, seria o ideal, para que não tivesse dúvida de nenhum dos presentes ali, e essa ata virtual já fosse aprovada por todos os presentes, aproveitando que todos os presentes estão ali de forma virtual. Tá? E como eu falei, o importante seria que que essa Assembleia ela fosse gravada do começo ao fim, para que depois, se tivesse alguma dúvida, que essa gravação fosse revista,
e que todos os assuntos que fossem colocados pelos associados ali, pelos pais, ou as proposições dos presentes fossem todas colocadas no chat também, para que essa gravação do chat também seja gravada. E todas as manifestações no chat depois sendo gravadas, tem como ser feito a gravação daquele item. Sim, chefe Elaine, o secretário ele é eleito no ato da Assembleia. Mas nada impede que, se você tiver um escotista, ou um dirigente, ou um pai que tem habilidade para isso, e tentar conversar com ele antes da Assembleia, para verificar se há possibilidade dele ser o secretário da Assembleia, e o presidente o presidente do grupo escoteiro, quando for instalada a mesa da Assembleia, propor o nome daquele adulto ali como secretário da Assembleia. Isso pode ser feito, isso não é ilegal, isso é feito totalmente de forma legal, tá? Então, pode ser feito dessa forma. Se já tivesse adulto à disposição. Pode falar. Eu vou falar do que pode e o que não pode na Assembleia, e aí a gente vai se complementando um ao outro, beleza? Beleza. Bom, do aspecto legal, eu acho que deu para clarear bem. E assim, uma claro? coisa que a gente... se tiverem perguntas, vão mandando no chat aí que a gente vai respondendo na medida do possível. Uma coisa que tem que ficar claro é o seguinte: a Assembleia virtual, ela, na verdade, assim, não muda nada da Assembleia presencial. A única coisa é que ela é feita no modo virtual, né? Mas as regras que têm que ser cumpridas para a Assembleia virtual é as mesmas de uma Assembleia presencial. Tá? Então, quando que se faz uma Assembleia? Tá? Segundo o artigo 34 do Estatuto da OEB, a Assembleia de Grupo se reúne e delibera com qualquer número de presentes por convocação da diretoria de grupo, feita com antecedência mínima de 15 dias. Tá? Pessoal, assim, muita gente no Estatuto do Grupo diz que é 30 dias. Tudo bem, o Estatuto do Grupo, ele não pode contrariar o Estatuto da OEB, né? Mas se o Estatuto da OEB diz que é 15 e o do Grupo diz que é 30, então vale o prazo maior, né? Mas ele tem que ser feito com antecedência, a convocação tem que ser feita com antecedência. E ela tem que ser feita de modo público, a convocação tem que ser pública. Então, por qualquer meio, seja por e-mail, seja na página do Grupo Escoteiro, seja por carta, ou no WhatsApp, de algum jeito ela tem que ser pública e, como a Caterine falou, de preferência que se tenha, que todos os associados deem ciência, que estão sabendo dessa convocação. Né? Então, pode ser um e-mail com confirmação de recebimento, pode ser um formulário do Google, que o chefe que leu o edital vai lá no formulário do Google e confirma que leu, né? Mas ela tem que ser pública, a convocação tem que ser pública, não pode ser uma convocação que o presidente faz a convocação, guarda na gaveta e daí no dia da Assembleia ele diz: ô povo, tem Assembleia hoje. Tá? Não pode ser assim. Tá? E a Assembleia, uma coisa, isso é uma resposta de uma pergunta que me foi feita particularmente. A Assembleia, ela tem os prazos para ser feita e eles têm que ser cumpridos. Não dá para no final da atividade lá, reúne os pais num cantinho lá e define quem serão os delegados do grupo na Assembleia Regional. Não tem validade, tá? A Assembleia, ela tem que ser formal, ela tem que ser convocada, tem que ser iniciada, eleita a mesa, tudo certinho, como uma Assembleia presencial. Tá? Ela pode ser ordinariamente em qualquer mês do ano, né, com mais de 30 dias de antecedência em relação à Assembleia Regional. Tá? Por que 30 dias de antecedência da Assembleia Regional? Porque se você eleger os delegados, se você vai eleger delegado para a Assembleia Regional, ele tem que ser feito 30 dias antes da Assembleia Regional para você poder
registrar esses delegados na Assembleia Regional, né? Mas eu vou fazer eu já fiz a eleição dos delegados na Assembleia passada, nessa eu não vou fazer, nessa a gente só vai fazer prestação de contas. Aí não tem problema dela ser com menos de 30 dias. Tá? Mas a Assembleia, a de eleição de delegados, ela tem que ser 30 dias antes da Assembleia Regional, ou mais. Você pode eleger no final do ano para a Assembleia que vai acontecer em março, ou pode eleger em agosto para a Assembleia que vai acontecer, para a Assembleia Regional que vai acontecer em julho. Ela tem que ser pelo menos 30 dias antes. Tá? Extraordinariamente, por solicitação da diretoria regional, então a diretoria regional, se ela sentir necessidade, de repente está acontecendo alguma coisa com o grupo escoteiro, ela pode solicitar uma assembleia extraordinária do grupo. Pela diretoria do grupo, de repente tem alguma coisa para ser alterada no estatuto, ela pode solicitar uma assembleia extraordinária. Pela comissão fiscal do grupo, de repente o grupo a diretoria está desviando dinheiro do grupo, a comissão fiscal pode solicitar uma assembleia extraordinária para conversar sobre isso, ou de 1/5 dos membros da assembleia, tá? Então, quem são os membros da assembleia? A gente vai falar daqui a pouco, mas eu tenho que ter, se eu tenho 100 associados, eu tenho que ter 1/5 desses associados podem solicitar uma assembleia extraordinária, que seriam 20 associados, tá? Quem participa? Agora vamos falar de quem são esses caras, né? 3 membros eleitos da diretoria de grupo, tá? Então, por aí a gente já vê, isso tudo está no Estatuto da OEB, tá, pessoal? Por aí a gente já vê que uma diretoria de grupo, ela não pode ser menor que 3 membros, tá? Se tem que participar 3 membros eleitos da diretoria do grupo, na Assembleia, a diretoria do grupo tem que ser composta por pelo menos 3 membros. Essa foi uma outra dúvida que me perguntaram, qual era o mínimo de membros da diretoria de grupo. Então, tem que ter pelo menos 3 membros da diretoria. Os escotistas, que são associados, né, que fazem parte do grupo. Os pioneiros têm direito a voz e voto na Assembleia. Né? Os associados contribuintes da OEB vinculados ao grupo e em pleno exercício de sua condição como tal. E representação juvenil, caso seja previsto no regulamento o estatuto do grupo escoteiro. Isso não é obrigatório, mas pode ser que o grupo resolva e coloque no estatuto lá que o presidente da Corte de Honra da Tropa Sênior tem direito a voto na Assembleia. Se tiver isso no estatuto, o presidente da Corte de Honra da Tropa Sênior tem direito a voto na Assembleia. Então, mas isso depende, isso varia de grupo para grupo, o grupo que define, tem que estar no estatuto. Né? Para que serve uma Assembleia? Isso vamos passar rapidinho, isso aí eu acredito que a maioria já sabe, mas foram dúvidas também. Né? Deliberar sobre o regulamento do estatuto do grupo, como a gente já falou, o estatuto ele só pode ser aprovado ou alterado numa Assembleia do grupo, né? Não dá para a diretoria se reunir lá e resolver alterar o estatuto. Né? Ela pode propor alteração, mas não é ela que aprova, é a Assembleia, né? Do estatuto do grupo ou da comissão fiscal. Né? Eleger preferencialmente em reunião ordinária bienal, e essa foi uma outra dúvida que me perguntaram. Tá? O que a Assembleia elege? A diretoria do grupo, por meio de chapa, né? Então, se são pelo menos 3 diretores, uma chapa tem que ter pelo menos 3 componentes para ser uma chapa de diretoria para concorrer à eleição. Pode ser uma chapa simples, uma única chapa, né? Ou pode ter mais de uma. Tá? Quando tem uma chapa só, ela pode ser feita por aclamação a votação. Se não, pode ser feita por sistemas de votação. E aí você pode usar vários sistemas de votação disponíveis, inclusive por chat ou de alguma forma. A gente vai mostrar depois o sistema de votação que a gente criou para a OEB do Paraná e que está disponível para os grupos escoteiros utilizarem. E a outra coisa que é eleita na Assembleia é a comissão fiscal, por meio de voto unitário, tá? Então, eu fiz questão de colocar porque me perguntaram. A comissão fiscal não é chapa, pessoal, não faz parte da chapa da diretoria. Muito pelo contrário, ela vai fiscalizar a diretoria. Tá? Então, a comissão fiscal, ela deve ser composta por pelo menos 3 membros titulares e é votação unitária. Então, você convida o pessoal, os pais, os associados, para fazerem parte da comissão fiscal
e é votado, os 3 mais votados fazem parte da comissão fiscal, os demais são suplentes, tá? Mas você não pode montar uma chapa para a comissão fiscal, porque não é assim que funciona. A comissão fiscal é eleita por voto direto, voto unitário. Tá? Então, pode acontecer de eu ter só 2 candidatos, e aí? Aí eu elejo, faz a votação para esses 2, desde que o cara tenha 1 voto, ele está eleito, né? Se eu tiver menos candidato do que vaga, 1 voto elege, né? E a terceira vaga, na próxima Assembleia, você coloca de novo a eleição na comissão do membro que falta na comissão fiscal, até que se preencha todos os cargos. Tá? Para que mais que serve? Eleger anualmente por votação unitária seus representantes titulares e suplentes junto à Assembleia Regional. Essa foi uma perguntinha bem que aconteceu bastante. Tá? Então, cada grupo ele tem direito aos delegados para que vão votar representando o grupo escoteiro na Assembleia Regional. Tá? Como é que funciona isso? Todo grupo ele tem direito a uma vaga da diretoria, preste atenção que é uma vaga da diretoria, não é do presidente, o voto não é do presidente, tá? É da diretoria. Tá? Então, a diretoria se reúne e define quem é que vai votar. Tá? Não, pode ser que seja o presidente diga eu quero votar, se todo mundo concordar, beleza, mas o voto é da diretoria, não é do presidente. Tá? E 1 voto para cada 50 membros registrados, a cada fração de 50. Então, obrigatoriamente, todo o grupo escoteiro, ele já tem 2 votos, 1 da diretoria e 1, porque se ele tiver 10 inscritos, ele já tem 1 voto para cada 50. Então, obrigatoriamente, todo grupo escoteiro tem direito a 2 votos. A partir de 51, a cada fração de 50 tem mais 1 voto. Então, se eu tenho 51 membros registrados, eu tenho 2 votos pelos membros e mais 1 da diretoria. Eu tenho 3 votos. Então, eu tenho que eleger 2 delegados. O representante da diretoria não é eleito na Assembleia. Ele é escolhido pela diretoria, quem é que vai votar pela diretoria, e a diretoria resolve. Tá? Porque esse voto já é certo da diretoria. Os representantes do grupo, os delegados, eles são eleitos na Assembleia. Para cada fração de 50, tem direito a 1. Então, se eu tiver 140 membros registrados, eu tenho 3 votos. Então, eu tenho que eleger 3 delegados. O ideal é eleger sempre, pelo menos, mais 2 suplentes, para que se acontecer alguma coisa que aquele delegado, no dia da Assembleia Regional, não possa ir, eu tenha quem substituir. Se eu não eleger suplente e um dos meus delegados não puder ir para a Assembleia Regional, eu perco 1 voto. Tá? Então, o ideal é sempre eleger suplentes, pelo menos 2. Tem uma pergunta ali do Loriel. No caso de membros da Comissão Fiscal, pode ser apresentado o candidato no momento da Assembleia Virtual ou é necessário se candidatar com antecedência? Isso você pode definir na hora de fazer o edital. Se você definir no edital que, para ser candidato, o cara tem que se inscrever até 2 dias antes da Assembleia, na Assembleia você não vai aceitar candidato. Tá? Isso está definido no edital e aquilo que for escrito no edital tem que ser cumprido. Tá? Se eu colocar no edital que os candidatos podem se inscrever para ser candidatos durante a Assembleia, até antes da votação, eu vou ter que aceitar esse cara como candidato até antes da votação. Né? Quem participou da Assembleia Regional, na Assembleia Regional o edital dizia bem claro que para ser candidato a qualquer um dos cargos que tinha que se inscrever até dia 17 de agosto, que era uma semana antes da Assembleia, para dar tempo de fazer todo o trâmite que precisava. Então, você pode definir isso, a diretoria define isso na hora de fazer o edital de convocação da Assembleia. Se a diretoria definir que tem que se inscrever até 10 dias antes, 10 dias antes. Se não fechar as vagas, como eu falei, elege aqueles candidatos que tem, e na próxima Assembleia coloca de volta, de novo, para eleger mais 3 candidatos. Tá? Você pode colocar em aprovação, mas aí vai virar uma votação disso e votação daquilo. Durante a Assembleia, se pode colocar mais candidatos. Tá?
vai virar o risco de virar um debate durante a Assembleia, que não e que deixa a Assembleia demorada e sem objetivo, é muito grande. Então, o ideal é estabelecer um prazo e, assim, já conversar com os pais, explicar a necessidade de fazer parte da comissão fiscal, explicar a necessidade de ser delegado do grupo, representante do grupo, tá? Outra pergunta que me fizeram e que acho que é bastante interessante colocar é assim, para ser candidato precisa estar registrado no grupo, tá? Porque de repente o pai não é registrado, é só o filho dele que é registrado. Não, para ser candidato não. Depois de eleito você registra ele, porque daí ele faz parte da tua comissão fiscal ou ele é um delegado do grupo. Para ser delegado ele vai ter que estar registrado. Para ser da comissão fiscal ele vai ter que estar registrado, mas ele pode ser eleito antes de ser registrado. O pai pode ir lá na Assembleia se colocar como candidato, e aí depois que ele for eleito, o grupo procede o registro dele. Tá? Vamos lá, o que mais? Propor à diretoria regional a alienação ou a oneração dos bens imóveis administrados pelo grupo na forma do Estatuto da OEB. Tá? Esse item aqui eu espero que ninguém precise fazer. Tá? Isso aqui é quando o grupo está fechando, encerrando as atividades. Então, diz o Estatuto da OEB que os bens imóveis passam a ser da OEB. Para que isso aconteça, você tem que fazer uma assembleia de grupo, né? E colocar isso na assembleia que os bens do grupo estão sendo destinados para a OEB. Isso tem que estar ratificado em assembleia. Tá? Próxima. Deliberar sobre as contas e o balanço anual do grupo escoteiro, mediante parecer da comissão fiscal do grupo, né? Então, como na Assembleia Regional, né, o grupo também ele precisa de um parecer da comissão fiscal, dizendo que as contas estão ok, apresentam-se as contas e coloca-se em aprovação pela Assembleia. Né? Caso não seja aprovado, né, por algum motivo, a diretoria, a comissão fiscal a diretoria vai ter que rever essas contas, apresentar novamente para a comissão fiscal, para que a comissão fiscal faça o seu parecer e coloque-se em aprovação em uma outra assembleia. Tá? Então, para ser aprovada, ela tem que ter a unanimidade ou pelo menos 50% mais um. Né? Normalmente, a aprovação das contas, você coloca por aclamação. Quem for favorável fica como está, quem for contrário se manifesta. Como a Caterine falou, na Assembleia Virtual, na Assembleia Online, as manifestações se podem colocar como regra, as manifestações são pelo chat. Né? Dá um tempo lá para que as pessoas se manifestem, se ninguém se manifestar, está aprovado. Né? Que mais? Deliberar sobre os relatórios da diretoria, da comissão fiscal e das sessões do grupo, basicamente a mesma coisa, né? Então, as sessões podem apresentar relatórios de atividades na Assembleia, e a Assembleia vai aprovar ou não aprovar. Deliberar sobre a concessão de condecorações e recompensas cuja competência lhe for atribuída, isso pode ser que seja no estatuto do grupo lá, de que a medalha de grau ouro só pode ser concedida se for aprovada pela Assembleia. Tá? Tem algumas medalhas, algumas condecorações que já estão no estatuto da OEB que precisam ser aprovadas pela Assembleia. Tá? Então, questão de observar o estatuto. E aí, teve uma pergunta lá atrás, eleger a cada reunião seu presidente e seu secretário. Então, a Assembleia ela só é instalada a partir da eleição do presidente e do secretário, pelo menos presidente e secretário. Pelo menos um presidente e um secretário. Né? Claro, a diretoria ela já pode conversar com alguém, já deixar alguém pronto para isso e colocar para aprovação da Assembleia. Corre o risco da Assembleia não aprovar? Corre. Só que aí a Assembleia vai ter que apresentar outro candidato para que, nós não queremos que o Zezinho seja presidente, tem que ser o Joãozinho. Tá? E aí coloca-se em aprovação, o que for aprovado será o presidente da Assembleia. Tá? Mas isso tudo a diretoria já pode planejar antes de começar a Assembleia para levar já mais ou menos encaminhado. E não fazer como a gente faz na hora da oração, né? Um voluntário por oração. Chegar na Assembleia e pedir um voluntário para ser presidente da Assembleia. Dificilmente vai aparecer um voluntário ali na hora, assim, pode ser que apareça um louco, mas é mais difícil. Então, o certo é que você já deixar previamente conversado com alguém
e na hora de começar a Assembleia, o presidente dá as boas-vindas e tal, e apresenta o nome do candidato a presidente da Assembleia e coloca em votação. A Assembleia aprovando, é instalada a Assembleia e ela inicia. Agora vamos falar das ferramentas. Então, tudo isso que a gente falou é para que serve a Assembleia de Grupo, né? Acho que a maioria aí já tem conhecimento disso, mas por incrível que pareça, isso, como eu falei para o Marlos, algumas perguntas assim me assustaram, porque a gente acha que todo mundo que é básico, né? Mas teve umas perguntas assim bem escabrosas que me deixou preocupado, né? Porque é coisa que a gente acha que é básico, mas tem gente que não sabe, que tem dúvida de como fazer. Tá? Isso tudo que eu falei serve tanto para virtual quanto para presencial, é a mesma coisa, as regras são as mesmas. Tá? O que a lei autorizou foi que se faça dentro no ambiente virtual. A Kellen fez uma pergunta ali que eu vou voltar aqui para mostrar para ela. Só um pouquinho. Ok. Quem tem direito ao voto está nesse slide aqui que diz quem participa. Está aqui, ó. Quem tem direito ao voto na Assembleia? 3 membros eleitos da diretoria, os escotistas, os pioneiros e os associados contribuintes da UEB vinculados ao grupo escoteiro em pleno exercício de condição como tal. E se for o caso de estar contido no estatuto que algum membro juvenil tenha direito ao voto, ele também vota na Assembleia. Tá? Não sei se tem dúvida de quem são os associados contribuintes. Os associados contribuintes são os pais. Tá? Tem uma pergunta ali, porque os pais que têm 3 filhos dizem que têm direito a 3 votos. Caterine, no meu entendimento, é um voto por associado. Se são 3 filhos, os filhos são beneficiários. Caterine, esclareça para nós. Então, essa é uma grande briga, como diz a Kellen e o chefe Diego Rotti, é uma grande briga que se tem mesmo, mas eu acredito que no entendimento dá para se chegar aí num consenso bem claro em relação a isso. Então, vamos lá. Primeira coisa, como que está no Estatuto do Grupo Escoteiro? Que os associados têm que estar em dia com as suas contribuições para poderem exercer o direito a voto? Se sim, o pai que tem 3, 4, 5 filhos, o entendimento é que o pai vote pelo número de filhos que ele está associado ao grupo escoteiro. Não é o voto da família, né? É o voto por associado, tá? Mas se no estatuto do grupo está lá claro que o associado tem que estar com suas contribuições em dia, então tem que ser feito essa averiguação antes e estar claro isso no edital de convocação da Assembleia do Grupo Escoteiro. Exatamente. Para não colocar depois, ter nenhuma situação vexatória e humilhante, e muito menos constrangedora na Assembleia do Grupo Escoteiro. Então, no edital de convocação, tem que fazer um recorte desse artigo do Estatuto do Grupo, onde diz que o associado só pode exercer seu direito ao voto se ele estiver com suas contribuições em dia com a unidade escoteira local. Tá? Respondendo à pergunta do chefe Diego Rotti. Escotista, pai, tem direito a 2 votos, um por ser pai e o outro por ser escotista? Eu entendo, tá? Que daí, nesse caso, ele vai votar como escotista. Se a mãe daquele jovem também se for ali associada, essa mãe pode estar votando, tá? Para não gerar confusão na hora da Assembleia, fazer o tumulto ali da hora da Assembleia. Os demais pais vão ver lá aquele escotista
fazendo 2 votos e acaba gerando confusão. E a gente acredita que no momento da Assembleia não é um momento de confusão, é um momento onde possa ter o debate, as eleições, tudo direitinho, mas da forma mais diplomática e mais civilizada possível. Tá? E assim, Outra coisa, complementando... a Karine perguntando... Até se me permite, Tá, eu estou complementando... Caterina, até se me pode permite, falar. o artigo 44 do Estatuto da OEB, ele não permite a votação, o uso do direito da voto, quando a pessoa tem um ou mais cargos ou esteja enquadrada em várias situações do quadro social. Ou seja, se é pai ou mãe, que é sócio contribuinte, ou escotista ou dirigente. Então, só para colaborar aí com sua explicação, Sim. né? Você já havia dito isso, mas está previsto no artigo 44 do Estatuto. Então, esse escotista, para poder ficar claro, ele vai ter que escolher se ele vai votar como escotista ou se ele vai votar como pai. Perfeitamente. Para poder ficar claro aí. Perfeitamente. E se ele estiver enquadrado em outros cargos, mesmo no nível regional, nível nacional, ele só vota em um. Ele só tem direito cada pessoa só tem direito a um voto. E também, só para comentar, esse mesmo artigo 44 não permite o voto por procuração. Né? Então, eu vou na Assembleia, mas eu delego para o Douglas votar no meu lugar. Também não é permitido isso. O voto é pessoal e intransferível. Exatamente. Esse entendimento, eu já passei por isso, inclusive, em Assembleia, e assim, o escotista, ele precisa escolher, eu vou votar pelo meu filho. Não, eu vou votar como escotista. Ele escolhe uma das funções e ele só vota uma vez. Tá? Mas aí a esposa dele não é escotista, né, mas tem um filho no grupo. A esposa pode votar pelo filho. Aí sim, aí ela está representando o filho. Mas o escotista, ele não vota uma vez pelo filho dele e uma vez como escotista. Ele só vota uma vez. Tá? Sim. Até um complemento aqui, se me permitem, porque o Estatuto do OEB, com a redação atual, ele é muito omisso com relação a esses detalhes, né? A gente chama de buraco negro com relação a esse voto em assembleia de grupo. Mas tem uma pista, né? Ela fala que quem tem direito a voto, o nosso Estatuto diz que quem tem direito a voto são os sócios contribuintes. Então, pai e mãe, independente do número de filhos, são sócios contribuintes. Então, o casal tem direito a voto. Tá? Independente de ter 1 ou 10 filhos, o direito desse sócio contribuinte é o mesmo. Né? Mas o buraco negro existe, eu espero que no próximo estatuto que a gente vai trabalhar para o ano que vem, o Estatuto Nacional, eu espero que ele seja mais claro nesse aspecto. Vamos ver se a gente consegue ser mais claro nesse quesito aí. Isso mesmo. E assim, uma coisa, como a Caterine disse, a gente tem que se precaver na hora de fazer o edital. Coloca todas as regras, põe no edital, que aí não vira bagunça a tua Assembleia. Né? Se você deixar uma regra de fora do edital, pode ter certeza que pode dar problema à tua Assembleia. Então, vai lá na hora de fazer o edital, vai lá no Estatuto, vê quem é que tem direito a voto, vê quais são os cargos que tem para serem eleitos, coloca tudo isso. Mas o edital vai dar 5 páginas. Não tem problema. Quanto mais detalhado tiver o edital, menos chance de ter problema na Assembleia você vai ter. Né? Lá no começo, a Caterine falou de colocar lá no cabeçalho da convocação a Lei 14.010. E aí alguém pediu o modelo. Não tem modelo. É aquele modelo que você usa no teu grupo para fazer o edital de convocação, você só complementa, de acordo com a Lei 14.010, de 10 de junho de 2020. Né? Porque é a lei que te dá sustentação para que você faça ela online. O L'Oréal ali complementou exatamente isso. Como o Edneu falou, o voto é por associado contribuinte. Quem que é o associado contribuinte? É o pai. O filho é beneficiário. Então, se eu tiver 5 filhos, eu tenho 5 beneficiários, mas eu sou só um associado contribuinte. Então, o voto é pelo associado contribuinte. Tá? Isso é o que diz o Estatuto. Vamos falar, então, das ferramentas, que eu acho que vocês estão curiosos. Tá? A principal delas, que a gente usou, inclusive, na nossa Assembleia Regional,
né? E que a gente está usando aqui é o Google Meet, né? O Google Meet, para quem é do Paraná, a gente sabe que tem gente que não é do Paraná aí, que é de outras regiões, né? A gente fica feliz com a participação de vocês. Mas quem é do Paraná, todos os grupos escoteiros do Paraná, cada grupo tem o seu e-mail institucional, o seu e-mail @escoteirospr.org.br, tá? Esse e-mail, ele é como se fosse um e-mail de empresa, tá? Ele é da empresa UEB Paraná. Então, ele te dá acesso a todas as ferramentas do Google sem limite, sem limitação. A única limitação que tem é no Google Meet até 250 participantes, tá? Pra vocês terem uma ideia, nós fizemos a Assembleia Regional e não lotamos a sala. Então, dificilmente um grupo escoteiro vai conseguir lotar uma sala de Google Meet com 250 participantes, tá? Então, o Google Meet, ele está disponível. Quem tiver dúvida de como usar, a gente está à disposição para esclarecer. Ele é muito simples. Abre o teu e-mail institucional, vai lá, tem iniciar uma reunião, você clica em iniciar, ele vai te dar um link, você manda esse link para todo mundo. Pronto, você pode criar uma agenda para essa reunião com uma antecipação. Tipo, você pode fazer o edital e já vai lá na agenda do teu e-mail, cria a reunião, a assembleia lá na agenda, ele vai te dar o link, você faz o edital e no próprio edital você já manda o link da sala que vai acontecer a reunião, tá? Então, existem outras ferramentas, existem um monte de outras ferramentas. Tá? A que a gente recomenda e que a gente tem usado ele de forma eficiente, sem problemas, né? As outras ferramentas eu não posso, não me cabe recomendar por não ter usado elas de forma eficiente. A pergunta da Kelly, o Meet só pode gravar a reunião quem tem o app pago? Sim, tá? O Google só libera para gravação quem tem o app pago. Mas, como eu falei, cada grupo escoteiro tem um e-mail institucional e esse e-mail é como se fosse uma conta paga, tá? Ele tem todos os direitos que tem uma conta paga. Então, se você criar a reunião pelo teu e-mail institucional do grupo escoteiro, lá o gexxx@escoteirospr.org.br, você consegue gravar a reunião, tá? E você grava, no início da reunião, você vai em configurações, a primeira opção é gravar a reunião, tá? E aí, quando terminar a reunião, você recebe um e-mail com um link do arquivo da gravação dessa reunião. E grava, inclusive, as conversas aqui no chat, tá? Por isso que a Caterine falou que é interessante que todo mundo que for se manifestar coloque no chat. Porque quando você grava a reunião, quando você recebe o e-mail da gravação, vem um arquivo de texto lá com tudo que foi falado no chat. Ele serve, inclusive, como documento, tá? Outra ferramenta que é bastante interessante usar na Assembleia é o Google Forms. Tá? O Google Forms também é outra ferramenta do Google, que todo mundo que tem e-mail institucional pode usar sem problema nenhum, tá? Sem nenhuma limitação. Você pode criar lá um formulário que o teu associado vai informar lá o número do registro, o e-mail dele e dizer que um sim de que ele recebeu o edital de convocação, tá? E aí, você fecha esse formulário aí, faltando alguns dias para a Assembleia, e você vai lá e vê quem é que não confirmou. Quem não confirmou, você pode, não sei qual é a prática do grupo, mas pode entrar em contato e saber por que não confirmou. Tá? Mas é uma forma de você ter a confirmação de que recebeu o edital. É também uma forma de você ter uma lista de presença. Tá? Se você quiser fazer uma lista de presença durante a Assembleia, você cria um formulário no Google, onde cada um vai entrar lá, botar o seu registro e o seu nome para ficar registrada a presença. Inclusive, depois você pode imprimir essa lista de presença e anexar na ata da Assembleia. Tá? Então, o Google Forms ele pode ser usado à vontade pelo e-mail institucional. Tá? Faltou uma vantagem do Google Meet ali, que ela pode ser gravada. Tá? E a outra ferramenta é o sistema de votação que a UEB criou aí para a Assembleia Regional e que está disponível para os grupos escoteiros utilizarem. Tá? Ele é um sistema feito numa linguagem atual de internet e ele
ele é seguro. Né? Isso, inclusive, diz na lei lá que tem que ser segura a forma de votação. Ele é seguro porque nenhum eleitor, nenhum votante consegue votar mais de uma vez, né? Então, você só consegue votar uma vez para cada votação, né? Você só vai conseguir votar uma vez, e ninguém consegue saber em quem o fulano votou. Tá? O sistema, ele diz quem foi as pessoas votadas, quem foram as pessoas votadas, as opções votadas, quantos votos cada opção teve, quem votou e quem não votou, mas ele não vincula, o sistema não vincula, o fulano votou nessa opção. Não, essa vinculação não existe. Então, ele é seguro e ele deixa o voto secreto. Tá? Quem precisar de ajuda para utilizar esse sistema de votação, entre em contato com a gente, aí depois no final eu vou deixar meu e-mail, meu telefone. Eu já auxiliei, aí teve um grupo que fez uma assembleia no final de semana, aí já usou, tá? Então, fica à vontade. Tem duas perguntas ali, da chefe Andréa Mergulhão. Esse e-mail institucional é liberado para outras regiões? Não, tá? Esse e-mail institucional, ele é um projeto dos escoteiros do Paraná, tá? Da UEB Paraná, que a gente fez um convênio com o Google, e o Google liberou para nós, para a gente ter um e-mail institucional para cada grupo escoteiro. Então, eu sei que tem outras regiões que já foram atrás disso também, mas não sei quem já tem ou não tem. Tá? Isso só o Paraná tem por enquanto. Eu não sei de que região você é, chefe Andréa, mas tem que consultar a tua região aí, do Rio de Janeiro. Tá? Então, eu não sei, sinceramente não sei se o Rio de Janeiro tem alguma ação nesse sentido ou não. Tá? É questão de questionar a diretoria regional, para saber, porque é muito simples para conseguir isso. Qualquer instituição sem fins lucrativos consegue, basta que prove que é uma instituição sem fins lucrativos. Tá? O Janes perguntou, se for chapa única, pode ser por aclamação, ou mesmo assim tem que fazer pelo Google Forms? Veja bem, existem duas situações, tá? Se for chapa única, se no teu regulamento, no teu estatuto disser que tem que ter votação, mesmo sendo chapa única, tem que ter votação, é o estatuto que manda, tá? Se no teu estatuto não diz, tá? Você pode fazer por aclamação, tá? Desde que não existam manifestações contrárias maiores que 50% dos votantes. Então, se eu tiver lá 30 pessoas participando da Assembleia e eu colocar uma votação por aclamação e 16 se manifestarem, tá? Não está eleito. Tá? Não dá, só porque é por aclamação, então está sempre eleito. Não está. Tem que ter contrários, não pode ser mais que 50%. Tá? O sistema de votação pode ser utilizado por outras regiões? Infelizmente, também não. Tá? E como a gente desenvolveu ele para o Paraná, e a gente pediu, né? Não é culpa nossa, a gente pediu, o presidente, o Irineu é testemunha, ele estava copiado nos e-mails, a gente pediu para fazer ele integrado com o Paxtur, né? E a Nacional não nos liberou, não nos autorizou. Então, o que a gente fez? A gente pegou todos os associados do Paraná e jogou para dentro do sistema de votação. Então, outras regiões não conseguem usar o sistema porque os associados dessas outras regiões não estão dentro do sistema de votação. Se fosse integrado com o Paxtur, não teria problema nenhum, qualquer região, qualquer grupo escoteiro poderia utilizar. O Irineu me corrija se eu estiver errado. Perfeito, Douglas, está tudo certo. Fizemos a solicitação e de uma maneira como oferecer para todos os escoteiros do Brasil, mas não foi autorizado. Mas não tem problema não, vamos em frente. Sim. O Diego Rotti, ali, acho que é de São Paulo também, falou que tem o e-mail institucional Sou Escoteiro que disponibiliza o Teams. Né? Exatamente, tem um programa da Nacional e você tem um e-mail Sou Escoteiro e você tem as ferramentas da Microsoft. Não vou entrar nesse detalhe, nesse mérito, porque no Paraná a gente utiliza as ferramentas do Google. Né? Então, a gente sabe que tem gente que usa, funciona, né? Mas eu não, assim, no Paraná a gente utiliza as ferramentas do Google
então a gente meio que focou nela, tá? Bom, o que mais? Da minha parte era isso, se agora está aberto a dúvidas, perguntas, debates, né? Está ali meu telefone, meu e-mail, se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato sem problema nenhum, tá? Como eu falei no início, não é a intenção ensinar ninguém a fazer, mas sim relembrar e citar aí onde é que diz, como é que tem que fazer, né? Então, estou aberto aí a perguntas. Caterine também, a parceria funciona, né? O chefe Irineu também, se tiver alguma dúvida, ele conhece muito de estatuto, muito mais do que eu, né? Então, como fazemos para inserir uma apresentação? No Google Meet, Vera? Isso? Você perguntou para o cara errado, porque eu apanhei na Assembleia Regional para fazer uma apresentação. Mas agora eu aprendi, tá? Eu vou tentar compartilhar essa tela aqui do Google Meet para mostrar para vocês. Tá? Veja bem, deixa eu interromper esse compartilhamento aqui e vou fazer outro. Tá? E aí eu mostro para vocês como é que é. Sabe que são coisas assim, que parecem ser básicas, né? Mas como eu estou aprendendo muito esse ano com essa questão de reuniões online, eu até andei vendo uns vídeos. Estão vendo minha tela, né? Aí. Agora eu vou mostrar aqui como o pessoal falou, tá dando microfonia, né? Porque eu tô compartilhando a mesma tela, tá? Eu vou mostrar só e depois eu desligo o microfone e explico. Se vai aqui, aqui onde diz você está apresentando, clica aqui. Em vez de eu parar a apresentação, eu vou parar aqui. Não tem como mostrar a mesma tela. Foi. Voltei. Pessoal, me ouve? Alô? Alguém fala alguma coisa porque eu não estou ouvindo nada. Sim, eu escuto. Ai, obrigado. Sim, dá para ouvir. Escutando, Estou chefe. escutando, Douglas. Ali no apresentar agora, naquele botãozinho, tá? Esse foi o nosso erro na Assembleia Regional, tá? Quando você quer apresentar alguma coisa, você tem três opções. Ou você apresenta a tela inteira, ou você apresenta uma janela, ou uma guia do Chrome. Qual é a diferença de uma janela e uma guia do Chrome? Se o vídeo tem... se você vai apresentar um vídeo com áudio, com animação, use uma guia do Chrome, não uma janela. Esse foi o nosso erro na Assembleia Regional, que a gente não se atentou e acabou dando problema. Tá? Então, se vai passar um vídeo, use uma guia do Chrome, que aí o mesmo vídeo que você está vendo, todo mundo que estiver na reunião vai ver. Tá? Mais alguma pergunta? No caso, se for um documento, né, por exemplo, se eu vou apresentar um balancete, eu coloco ali, eu coloco naquela janela que fala a tela inteira, porque aí eu apresento e a pessoa pode ir explicando. É isso. Uhum. O ideal é fazer o seguinte, isso é macete, tá? O macetinho é fazer o seguinte, cria um documento em PowerPoint e pega todos os documentos que você vai apresentar na Assembleia e coloca no PowerPoint, tá? Na sequência que eles vão ser apresentados. Aí, à medida que a Assembleia vai andando, você vai rodando o PowerPoint e vai mostrando os documentos que são necessários. Tá? Com relação ao registro em cartório dessas atas no caso de eleição, vocês imprimem, dispõe a Vera do Google Forms e anexam junto aos demais documentos que os cartórios têm aceitado. Bom, primeiro, antes da Caterine responder isso, que eu acho que é mais com ela,
eu vou esclarecer uma dúvida que é bastante frequente também, tá? Você só precisa registrar a ata em cartório para fins legais, fins de banco, principalmente. Tá? Se mudou a diretoria, tem que mudar lá no banco e tal. Aí você precisa registrar em cartório. Para a UEB, para você entregar ela na UEB, para trocar a diretoria lá na UEB, ela não precisa ser registrada em cartório. Tá? Então, se você não tem conta em banco, ela não precisa ser registrada. Mas se ela precisar ser registrada, aí a Caterine consegue esclarecer melhor se os cartórios aceitam essa lista de assinaturas. Sim, chefe, os cartórios têm aceitado esses documentos dos cartórios com base na Lei 14.010. Então, os cartórios eles não podem recusarem aceitar a documentação anexa da Assembleia realizada de forma virtual. O Renato Tratti colocou um negócio muito interessante ali. O pessoal perguntou como é que faz isso, como é que faz aquilo. É só pedir para um pioneiro que lhe dará conta. Cara, perfeito. Bota os jovens para organizar a tua assembleia que você não vai ter problema. Né? Chama o clã pioneiro lá e diz, nós precisamos organizar uma assembleia virtual, os temas serão esses aqui, monta o edital, entrega na mão deles, preciso que vocês montem a sala, eles vão se virar e vai acontecer, pode ter certeza. Eu já tinha certeza disso, depois que eu participei do Fórum Pioneiro, eu tenho plena convicção de que largou na mão dos pioneiros, eles vão fazer. E eles conhecem dessas ferramentas aí muito mais do que nós, né? Bom, pessoal, se alguém tiver dúvida, estou à disposição. Marlos, devolvo para você, obrigado. Irineu, obrigado pela colaboração. Caterine, parceria. Então, é isso aí. Eu agradeço a oportunidade, eu agradeço a oportunidade, Marlos, Irineu e Douglas, pela oportunidade de compartilhar um pouquinho do conhecimento. Espero ter atendido o anseio e a demanda da reunião, e também estou à disposição da região escoteira e dos demais dirigentes presentes aqui nessa reunião. Eu estava vendo aqui o chat, tem uma pergunta aqui da Janes, ela perguntou se os slides serão disponibilizados. Eu não sei, vai ser disponibilizado a reunião, né? Não sei se ela queria os slides especificamente ou não, Janes. Os slides que foi utilizado hoje na reunião, que tem esses números de lei e tudo, eu gostaria de... Manda um e-mail para mim que eu te mando os slides sem problema nenhum. Eles vão estar no vídeo da reunião, porque o vídeo que a gente vai colocar no YouTube é a tela da reunião. Eles vão estar lá, mas manda um e-mail para mim que eu te mando os slides sem problema nenhum. Outra coisa, eu estava vendo aqui a chefe Karine. Chefe Karine, então onde que você é, chefe? Chefe Karine, saiu já? Oi, chefe. Tô sim. Oi. Eu tô de Sorocaba, São Paulo. Sorocaba. Você está com problema de formação de um grupo, é isso, né? Isso, Foram esclarecidas suas dúvidas já, ou tem alguma dúvida ainda que ficou pendente? Então, na realidade, chefe, ficou uma dúvida pendente, assim, na questão dos nossos pais. Eles não são associados ainda. Então, como que tem que proceder a parte da votação deles, né? Porque nós temos, acho que a maioria deles tem 2 filhos, pelo menos, que vai estar entrando no grupo. Né? Então, essa é a nossa dúvida. Vamos falar com a nossa diretora de expansão, Séries. Dá uma luz para nós aí, como é que funciona quando o grupo está se formando. Séries? Oi, Douglas. Então, Karine, a formação natural, né, o número de pais não estão associados. Então, as pessoas, se tiverem os filhos, o número de filhos que tiverem, a gente usa a mesma regra das assembleias posteriores daí. Tá. Esclareceu, chefe Karine?
Certo, então no caso, se ele tem 2 filhos, ele vai ter direito a 2 votos, isso? Ou não? Fica um voto só por pai, no caso. Um voto por contribuinte, como foi falado, né? Como está no estatuto daí, né? Um pai tem 2 filhos, ele terá um voto. Certo, entendi. Uma coisa que eu acho que eu esqueci de falar é assim, o meu grupo não tem estatuto, então vale o estatuto da UEB. O meu grupo está se formando, não criou estatuto ainda, vale o estatuto da UEB, então é o que está lá. Tá? Certo. O Matheus Pasquale, ali, referente ao representante da diretoria, o mesmo deve ser da diretoria eleita ou pode ser delegado para um diretor nomeado. Veja bem, Matheus, se o teu estatuto disser que o teu diretor nomeado tem os mesmos direitos dos diretores eleitos, a diretoria pode delegar para um diretor nomeado. Tá? Se no teu estatuto, no estatuto do teu grupo, tiver lá que o diretor nomeado não tem direito a voto, ele não pode ser delegado para ele. Tá? Mas isso é o teu estatuto que diz. Se o teu estatuto não diz nada, então ele tem os mesmos direitos que os diretores eleitos. Tá? Normalmente diz isso no estatuto. Terão direito a voto na Assembleia Regional os diretores eleitos do grupo escoteiro. Pronto, está resolvido, os nomeados não podem ser nomeados para isso. Tá? Então, depende do teu estatuto de grupo. Eu só queria frisar aqui, Douglas, o artigo 35 do nosso estatuto, né, do estatuto da UEB, né, que ele fala no seu artigo 3º que os membros nomeados da diretoria de grupo têm o mesmo direito à voz e voto dos diretores eleitos, salvo se tiver alguma disposição em contrário em estatuto. Ok? Exatamente. A chefe Andréia perguntou, os membros da diretoria do grupo podem se candidatar a presidente de mesa na assembleia de grupo? Podem, sem problema nenhum. Tá? Não é indicado que o presidente do grupo seja o presidente da assembleia, mas não é proibido também. Tá? Não é o mais indicado, mas não é proibido. Qualquer associado do grupo, e vejam bem, quando a assembleia está começando, que ela ainda não tem presidente do grupo, todos são associados do grupo. Então, qualquer um pode ser candidato a presidente da assembleia. Tá? Eu tenho uma pergunta aqui do Renato. Renato, tá por aí? Meu professor. Renato Trash. Oi, perdão. Tudo bem, Renato? Descobri que o Renato foi meu professor. Descobrimos que ele foi meu professor durante alguns meses, né? Já fui aluno dele. Você perguntou se poderia encaminhar um modelo. Já foi esclarecida essa dúvida? Sim, perfeito. O Douglas já passou. Meu ex-aluno. Obrigado, Renato. Professor de Geologia. Salvou nossa turma lá da Espírita. Marlos, me confirme, mas acho nós chegamos a ter 78 na sala. Acho que foi recorde, né? Acho que foi 79, se eu não me engano. Mas acho que foi o maior quórum que a gente já teve numa reunião de dirigentes online. Bom, se bem que essa é só a segunda. Foi um número bom, hein? Deixa eu ver aqui. Seria bom se numa presencial a gente tivesse esse número de pessoas. Né? Ia faltar pipoca lá, né? Não, falta, né? É um bom problema esse, faltar pipoca. Mas se a memória não estiver me traindo, eu acho que no primeiro encontro nós tínhamos 114. Mas independente do número, né, a gente fica feliz que o tema era bastante atrativo, tiveram bastante debates e muitas perguntas, né? E a gente fica feliz de poder estar contribuindo de alguma maneira com as respostas. Já vou até aproveitar, agradecer aos nossos palestrantes, né? O Douglas e a Caterine, né, que se prepararam bastante e pudemos aprender um pouquinho mais. Agradecer o Marlos aí por mais uma vez convocar esse encontro de grupos escoteiros, esse encontro de dirigentes, e a gente ter aí mais essa oportunidade de aprender, e dizer que o ano de 2020 tem sido o ano do aprendizado mesmo, né? Fora essas coisas que a gente tem visto nas lives, a gente tem aprendido aí o valor de um abraço, o valor de um beijo, o valor de estar reunido com os amigos e com a família,
né? Então, essas coisas hoje que têm tanto valor para nós, mais do que posses, mais do que imóveis, mais do que as coisas, né? Foi o grande aprendizado de 2020. Tá? Já deixo aqui o meu abraço, a reunião prossegue, mas já deixo aqui o meu abraço, meu agradecimento a cada um de vocês. Por favor, transmitam aos seus escotistas e dirigentes o nosso agradecimento aí por tudo que eles têm feito em nome da juventude. E na quinta-feira, agora, dia 17, dia 17, nós vamos fazer a divulgação da data do nosso primeiro curso preliminar. E vou até anunciar aqui nossas diretoras, né? O curso de tutores é a nossa querida Séries, e o curso preliminar é a nossa querida Cris, tá? Do Grupo Escoteiro Santa Maria. Marlos, é com você. Marlos, teve uma pergunta ali que eu acho que vale a pena responder. Todas as perguntas valem a pena responder, mas eu acho que essa... quem faz parte da Assembleia, da chapa, pode ser presidente da Assembleia, tá? Não existe nada que diga que não, tá? Mas não é, assim, pode levantar algum questionamento e tal. Então, como a gente disse desde o início, quanto mais você evitar os problemas, melhor. Então, se tiver como não ser, se tiver como ser outra pessoa, é melhor, mas não existe nada que proíba que algum membro da mesa seja candidato a alguma coisa, tá? Não existe lei que proíba isso, certo? Esclareceu, Naura? Tem uma pergunta. Naura? Eu tenho aqui uma pergunta também da Elaine Lourenço. Ela disse que no caso do secretário, então, não deverá ser eleito na ata da Assembleia, ele pode ser previamente designado. Douglas, quer responder? Então, ele pode ser, como eu falei, do presidente da Assembleia, o secretário é a mesma coisa. A diretoria pode conversar já com alguém, deixar alguém previamente já preparado para fazer isso, mas ele tem que passar por aprovação da Assembleia. Tá? Não é simplesmente o fulano vai ser o secretário. Não, tem que ser aprovado pela Assembleia. Eu vou ser sincero para vocês, até hoje eu não vi alguém não ser aprovado para a Assembleia para ser secretário da Assembleia, até porque ninguém quer ser, né? Então, quando aparece um que se dispõe a fazer, todo mundo aprova. Tá? Mas pode acontecer de não ser aprovado, então tem que ser colocado em aprovação da Assembleia. Tá? Todos os cargos, seja a comissão de votação, comissão de escrutínio, comissão de assuntos gerais, uma Assembleia muito grande, um grupo grande que precisa dessas comissões, todas essas comissões têm que ser aprovadas pela Assembleia. Tá? E volto a frisar, não existe nada que impeça um candidato a algum cargo de assumir alguma das funções na Assembleia. Não existe nada contrário. Não é de bom tom, é melhor que não, mas não tem nada que proíba. A pergunta aqui do Grupo Escoteiro Milton Uribe, no caso, o membro do Conselho Fiscal tem que estar registrado junto à OEB? Sim, tem que estar registrado. Todos os membros da diretoria, Conselho Fiscal, eles têm que estar registrados junto à OEB. Não pode ser avulso. Mas como eu falei durante a palestra, ali, o andamento, ele pode ser registrado depois de eleito, tá? Para ser candidato, ele não é obrigatório ser registrado. Um pai lá que não é registrado, ele pode se candidatar, e se ele for eleito, aí o grupo registra ele na OEB para que ele fique efetivo. Tá? É porque senão nem vai constar lá no grupo do grupo. Não, o grupo vai ficar como devendo alguma coisa. Acho que era isso, Marlos. Pode conseguir. Obrigado pela oportunidade. Pessoal, obrigado pela participação. Douglas, eu só vou complementar isso que você falou em relação ao registro do pai ou da mãe eleita como membro da comissão fiscal. Então, assim, há necessidade obrigatoriamente dessa pessoa eleita ser registrada na OEB, porque senão, se não ocorrer o registro, a unidade escoteira local ela não consegue emitir o certificado de funcionamento do grupo escoteiro. Então, daí a unidade escoteira local ela fica irregular junto à OEB.
e ela estando de forma irregular, essa unidade escoteira ela não pode exercer seu direito de voto, de participação, até mesmo na Assembleia Regional, por ela estar irregular junto ao EB. Então, por isso, da obrigatoriedade do registro desse pai, dessa mãe eleita, como comissão fiscal depois da eleição propriamente dita. Isso aí. Chefe Andréa, não é obrigatório os suplentes se registrarem, tá? Não é obrigatório. Se quiser fazer o registro dos suplentes, pode ser feito o registro dos suplentes, tá? Se eles quiserem fazer o registro deles, não tem problema, mas não é obrigatório. Tá? O que acontece é que se você for usar um suplente, ele vai ter que estar registrado, né? Então, se um titular não puder ir na Assembleia Regional, você vai ter que registrar o suplente rapidinho para que dê tempo de homologar o registro dele para ele participar da Assembleia. Acredito que tenha sido essa a pergunta dela, mas o que ela está me perguntando, acho que aqui, o Douglas, o que ela perguntou dos suplentes não é em relação aos delegados suplentes para a Assembleia, e sim os membros da comissão fiscal suplentes eleitos, entendeu? Por isso que eu respondi, eles não têm obrigatoriedade de fazerem o registro. Exatamente. Ele é obrigatório o registro a partir da hora que ele vai exercer a função. Se ele é suplente, ele não vai exercer. Quando ele for exercer, digamos que saiu um membro da comissão fiscal e um dos suplentes vai assumir, aí ele precisa ser registrado. Mesma coisa para o delegado do grupo, se ele é suplente, ele não precisa estar registrado. A partir da hora que um dos titulares saiu e o suplente vai ter que assumir, ele precisa ser registrado. Então, ele tem que estar registrado a partir da hora que ele for assumir a função. Ok. Então, mais alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Pode escrever aí no chat que eu passo a palavra. Não? Então, pessoal, queria agradecer a presença de todos. Agradecer ao chefe Douglas, que fez a apresentação, a chefe Caterine, chefe Lineu, todos aí que se manifestaram, que esperamos que tenham tirado as suas dúvidas, e qualquer coisa também estamos à disposição. A nossa diretoria é só mandar e-mail, é só entrar em contato, que a gente está aí para atender todos da melhor forma possível, né? Como diz o chefe Irineu, se não for para isso, não tem o porquê existir a região, né? Então, agora, como a gente começou a reunião, eu gostaria também de pedir alguém que fizesse uma oração aí para nós encerrarmos essa reunião. Vamos, lobinhos. Só um, não briguem. Posso fazer, então? Por favor, chefe. Então, tá bom. Agradecemos por por esta reunião, que pudemos esclarecer aí as nossas dúvidas, e bom vê-los todos e todas bem, com saúde, que é isso que importa. E gostaria muito de deixar aqui uma forma de abraço, que não sei se eu já falei em alguma reunião, mas vou repetir, que a gente possa sentir o calor desse escutismo que nos desafiou esse ano, né, com muito aprendizado. Que todos fiquem bem, aos chefes aqui, aos chefes de outros lugares que estão nos assistindo, e eu deixo um abraço muito forte para todo mundo. E assim seja. Obrigada. Assim seja. Muito obrigado a todos, muito obrigado ao pessoal de fora também. E vamos... Pessoal, abram as câmeras para a gente fazer uma foto. E com música. Abram as câmeras para a gente fazer uma foto de todo mundo. Só vamos fazer a foto na hora que todo mundo abrir as câmeras.
A minha câmera está estragada. Tornar a ver, porque perder a esperança se não é mais que uma não é mais que um breve Aê! não é mais que um breve adeus, Em tudo juntamente, tornaremos a nos ver. Cantar pela live é a mesma coisa que fazer a perna escoteira, né? Nunca vai dar certo. Tchau, gente. Boa noite para todo mundo, boa semana. Obrigado. Para vocês. Boa noite. Um abraço. Um abraço e sempre alerta. Sempre alerta. Obrigado, Geraldelli. Obrigado. não é mais que uma delonga, não é mais que um breve adeus, vencer junto ao fogo. Falou, sempre alerta. Falou, Marlos. Sempre alerta. Alerta, obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Certamente vai de novo nos juntar. Não é mais que um relógio, não é mais que um breve adeus, vencendo junto ao fogo, tornaremos a nos ver. Não é mais que um relógio, não é mais que um breve adeus, vencendo junto ao fogo, tornaremos a nos ver. Dani, fique aí, eu quero falar com você. Estou aqui. Quero ver quantas pessoas estão lá para a gente fazer uma outra reuniãozinha, aproveitar o link. Sabe que sai caro esses links, né? Então a gente quer aproveitar já. Claro! Tem mais pessoas ainda na reunião, né? Tem. Tem. Esperar um pouquinho, daí eu já